O tráfico de drogas é um dos pilares do crime organizado, sobretudo nas grandes cidades brasileiras. A entrada ilegal de armas no país é outra base de sustentação. A propósito, como anda a segurança nas nossas fronteiras? Para falar desse tema, Cidadania convidou o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, e o inspetor Moisés Dionísio da Silva, da Polícia Rodoviária Federal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Senador, eu queria que o senhor explicasse como é a segurança, o que representa a segurança nas fronteiras de Mato Grosso do Sul, aquela fronteira que é tão comentada pela ocorrência do tráfico de drogas e também do tráfico de armas. Talvez seja a questão que mais nos preocupa em Mato Grosso do Sul, é essa insegurança que existe na fronteira. Vocês sabem que Mato Grosso do Sul faz fronteira com dois importantes países, vizinhos e amigos do Brasil, o Paraguai e a Bolívia. De uns tempos a esta parte, com o incremento do tráfico de drogas, o descaminho, o contrabando na área comercial, a nossa atenção, sobretudo com relação às instituições que se preocupam com a segurança nas fronteiras, como a Polícia Rodoviária Federal, uma Polícia Federal, a Receita Federal e o Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, aliadas, repito, com os setores de segurança pública do meu estado, têm voltado as vistas para coibir o tráfico de drogas, evitar o descaminho, o contrabando e outros crimes que naturalmente surgem em relação a essa criminalidade que se abre de uma forma tão intensa na fronteira. Isso também tem uma repercussão profunda, não só na segurança nacional, como na economia do país. Essa é a razão que nos leva a pedir ao Poder Público Federal que dê uma atenção maior a essas instituições que trabalham na segurança do Brasil na fronteira, não é? E também despertar a opinião pública do Brasil para os efeitos maléficos que a droga tem trazido à nossa sociedade, à nossa comunidade. Essa é a grande preocupação. Inspetor, o senhor é o chefe da divisão de combate ao crime dentro da Polícia Rodoviária Federal. E o senhor conhece bem aquela região lá de Mato Grosso do Sul, onde despontam Corumbá e Ponta Porã como dois grandes centros ali nas proximidades por onde passam armas e drogas. Quais são as características daquela fronteira que o senhor poderia ressaltar do ponto de vista de quem trabalha como policial? A fronteira do Brasil hoje, em cada dos pontos, ele tem suas características específicas que fazem com que as instituições policiais atuem de forma diferenciada de acordo com cada ponto da fronteira, baseadas em estatísticas e análises. Duas fronteiras que são bastante similares hoje, que eu poderia dizer hoje, seria o Paraná com o Paraguai e o Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a parte da Bolívia. O Paraguai, hoje que é considerado um dos maiores produtores de cigarros, ele entra no Brasil muito mais hoje com maior poder lesivo do que a própria maconha, que adquire um preço mais barato hoje. No Mato Grosso do Sul, em si, entra-se o cigarro hoje, entra-se armas e munições, drogas. Além disso, nós temos exploração sexual e sai a nossa biodiversidade em veículos roubados ou furtados em várias partes do Brasil para trocar por armas, drogas e munições. Ou seja, qualitativamente, o senhor acha que a fronteira de Mato Grosso do Sul representa, pelo menos em termos de diversidade dos crimes cometidos, um problema maior ainda do que a do Paraná? Eles têm as características porque são países que mandam mais contrabandos, armas e munições para o país, se diferenciam na sua quantidade de fronteira seca. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma grande fronteira seca, então facilita por demais a entrada desses produtos no Brasil. O Paraná
ele tem uma parte aquática e uma parte de terra. A parte de terra, nós afunilamos ela porque temos a ponte da amizade. Já não acontece isso no Mato Grosso do Sul, é uma grande fronteira terrestre. Ela é igual em relação aos seus crimes, o que entra no Brasil, mas é diferente em relação à capacidade de apreensão. Por isso que o Mato Grosso do Sul ele tem uma maior entrada desse tipo de crime. Qual a estratégia da polícia para isso? Pequenas equipes e alta mobilidade, apoiados por aeronave, cães, inteligências e scanners. Hoje, se nós pegarmos hoje em quantidade, o Mato Grosso do Sul hoje é o estado que apreende praticamente quase 50% de toda a droga do país. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 90 toneladas de maconha, 89 e alguma coisa. Dessas, 40 toneladas foram apreendidas no Mato Grosso do Sul e 33 toneladas foram apreendidas no Paraná. E nós estamos ganhando mais furo utilizando essas equipes de alta mobilidade. E não só a maconha, né? Você vai para a cocaína, a mesma situação, crack, a mesma situação, armas e munições. Então, são essas características desses estados. Senador, chamou a atenção, até contradizendo um pouco o que eu falei na abertura do programa, que o problema não é só das grandes cidades. A Federação dos Municípios do país, através do seu presidente, manifestou recentemente uma queixa dos municípios, dos pequenos municípios brasileiros, pequenos e médios, sobre a ocorrência crescente do crack, da cocaína e da maconha, devastando aquela estrutura familiar tradicional e praticamente pequenas cidades já possuem aquilo que se chama de cracolândia. Isso é observado também no estado de Mato Grosso do Sul? Claro. Nós temos 36 municípios aproximadamente que se encontram na faixa de fronteira, que tem um assédio maior desse tráfico de drogas. Mas no Brasil, você sabe que nós temos aproximadamente 16.500 quilômetros de fronteira. Ao longo dessa fronteira são 588 municípios. Todos eles sofrem da mesma presença do tráfico de drogas. Acentuadamente no meu estado, entendeu? Ela disseminou-se por todo o estado, por todos os 77 municípios. Não há município de Mato Grosso do Sul, por mais distante que esteja da fronteira, vamos admitir Alcinópolis, Chapadão do Sul, Cacilândia e outros mais que ficam mais na área leste do estado, todos eles sentem a presença do tráfico de drogas. Portanto, o que a Confederação Nacional dos Municípios está pregando é realmente um alerta muito forte para as autoridades federais, que não estão dando a correspondência que nós necessitamos. Ontem eu ouvi, por exemplo, na audiência que, por minha iniciativa, realizaram a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Comissão de Relações Exteriores, sobre esta questão. O que se ouviu lá foram depoimentos candentes da Polícia Rodoviária Federal, através do Dionísio, da Polícia Rodoviária, do Ministério da Defesa, da Receita Federal, todos eles nos alertando sobre essa questão do tráfico de drogas na fronteira. Porque não é mais um problema das fronteiras. Hoje é com maior intensidade um problema nacional. Eu espero, sinceramente, que, em razão daquela audiência realizada ontem, não é, com esses depoimentos que eu repito, candentes dos depoentes, que o governo federal aloque mais recursos, não só recursos humanos, mas recursos que garantam a mobilidade de todos os órgãos, recursos operacionais, enfim. Né? Porque o que se colocou até agora de recursos federais na execução orçamentária deste ano, né, é uma coisa que não se pode levar como presença válida do governo da República no combate disso. Para ter uma ideia mais sucinta da questão,
Vocês sabem que o governo federal, tanto na área da segurança pública, nesse setor, não aplicou a metade dos recursos consignados no orçamento da República. Quer dizer, não há efetivamente atenção que o assunto está a clamar pela nação. Inspetor, onde começa e onde termina a atribuição da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal nessa questão do combate ao tráfico? E vocês estão tendo um bom entendimento? A Constituição da República ela já delimita áreas de atuações. Como a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva, independente do crime que eu veja, eu tenho como obrigação fazer a prisão. Seja tráfico nacional de entorpecentes, que seria competência da Polícia Federal, mas a competência em si da Polícia Federal é uma competência de investigação. Então, nessa parte, qualquer droga, qualquer pessoa, qualquer arma que passe em área de fronteira ou qualquer ponto do país, eu tenho por obrigação fazer a apreensão e levar a Polícia Federal ou a Polícia Civil, por serem polícias judiciárias. Em relação à integração, nos últimos anos há uma integração crescente entre os órgãos policiais, primordialmente entre os órgãos da União. Polícia Rodoviária e Polícia Federal atuam há vários anos já de forma integrada e coordenada. O exemplo atual, hoje, é a Operação Sentinela, que nós trabalhamos integrado para atuações de prisões, além de atuação integrada para alocação de recursos e melhorar a implantação dos nossos servidores em área de fronteira. E os números foram mostrados ontem que só durante a Operação Sentinela, no ano de 2002, nós apreendemos 250 toneladas de maconha. Então é um número significativo para uma operação, são 250 toneladas que deixaram de invadir o nosso país, sem você contar armas, drogas, munições, pessoas fiscalizadas e, em si, o mais importante na fronteira do país é a presença estatal. A mão do Estado está lá, a União está presente. Então, quanto à integração, indiscutivelmente, a Polícia Rodoviária Federal está integrada em todas as operações. Senador, da sua iniciativa, daquilo que o senhor tem estudado para combater o tráfico de drogas no país e, sobretudo, no seu estado, qual seria a iniciativa mais oportuna no momento? Ontem eu ouvi dos depoimentos prestados que me convenceram da gravidade da situação. Eu ouvi de um dos depoentes que há necessidade da chamada Operação Rescaldo. Essas ações da Operação Sentinela, das operações denominadas como Ágatas do Ministério da Defesa, através das suas 3 armas, a aeronáutica, o Exército e a Marinha, elas ocorrem periodicamente, mas nesse intervalo, entendeu? Não há uma sequência de ações continuadas que permitam quebrar aquela sequência de ações criminosas. Não é? O criminoso, entendeu? Quando vê a presença do poder repressor, da polícia e tal, ele corre. Entendeu? Mas no instante que o policial sai da área, ele começa a atuar. Agora, para isso precisa dar aquilo que eu reclamo, condições de ordem operacional, recursos humanos para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal e para a Receita Federal. O que eu vi também ontem foi reclamos nesse sentido. Não é? Todos reclamaram que há necessidade de alocações de recursos, não só a alocação de recursos, mas a liberação desses recursos, para que haja realmente uma atuação efetiva, continuada. E isso, infelizmente, por razões que eu respeito e tal, mas que acho que tal a gravidade da questão, sobretudo na área da fronteira, que o governo deveria manter como prioridade, como mantém para assistência social, os recursos para atendimento da área social,
diria, questão da Bolsa Família, são permanentes, entendeu? Eu os louvo por isso, mas não se pode esquecer também da segurança pública, da segurança nacional. O agente Dionísio foi muito claro ontem, mostrando inclusive um gráfico. Eu acho que foi você que demonstrou um gráfico do cinturão de tráfigo de drogas que sai do Paraguai e da Bolívia, passa por Mato Grosso do Sul principalmente e adentra no estado de São Paulo e Minas Gerais e vai atender principalmente os grandes centros do país, que é São Paulo, que é o Rio de Janeiro e que é Belo Horizonte. Me parece que foi uma advertência feita por você, não é? Então, o problema deixou até de ser fronteiriço, não é? E passou a ser dos grandes centros do país. Então, eu quero enfatizar e agradecer a oportunidade que a TV Senado nos dá para abordar esse problema, para que as autoridades da República voltem a sua visão para a questão do controle da fronteira, no sentido não só da segurança nacional, como da segurança pública, que está a exigir uma presença efetiva e qualificativa. Inspetor, o policial ele depende, para que ele atinja o sucesso na apreensão das drogas, ele depende do elemento surpresa. Como é que funcionam essas patrulhas, o policiamento ostensivo nos postos de fronteira de Mato Grosso do Sul? Já que é uma fronteira seca, ou pelo menos em grande parte seca, em que é muito fácil cruzar por via terrestre. Nós adquirimos ou mudamos estratégias semanalmente, ou dependendo da situação, diariamente. Porque, como tem um grande valor agregado, as drogas, o cigarro, as armas, eles sempre andam com batedores, ou olheiros, como se queiram chamar. Inclusive, já foi apreendido pela polícia. Manda um boi de piranha na frente, por exemplo. Também lançam boi de piranhas, ou seja, pequenas cargas que não têm interesse para eles, como cargas pequenas de cigarro, que aí a polícia apreende uma, eles passam com 10. E já encontramos em vários pontos, ou cruzamentos, principalmente, câmeras filmando a presença policial. Então a gente já pegou câmeras, já retiramos câmeras, já encontramos pessoas filmando e transmitindo online para que eles não passassem, pessoas passando mensagem de celular. Então nós mudamos a estratégia de acordo com o tipo de carga, o tipo de contrabando, o tipo de mercadoria, o ilícito que nós queremos pegar, e mudamos a estratégia também de acordo com dias das semanas e horários. Tudo baseado em surpresas. Quando nós apreendemos uma ou duas cargas, aquele local não serve mais porque não vai passar mais ninguém lá, então a gente tem que mudar de local. São frequentes as estradas vicinais? Elas são muito fáceis de trafegar por elas? São frequentes as vicinais. Nós sabemos que eles utilizam as estradas vicinais e temos motocicletas para apoiar na parte de estradas vicinais. E damos preferências para alguns pontos específicos de entroncamentos que ele não tem como fugir, ele tem que passar lá. Então, nós fazemos uma fiscalização em determinado ponto. Eu não vou perguntar quais são. Porque... Nós fazemos fiscalização em determinados pontos e obrigamos eles a partirem para entroncamentos. E nesses entroncamentos nós fazemos as surpresas. Então, a fiscalização por amostragem ou vocês param todo mundo? A fiscalização do policial, ela não é só por amostragem. O policial, ele olha os tipos de veículos que são mais utilizados para determinados tipos de ilícitos, verificam as placas e as pessoas que estão dirigindo quando está parando devagar. Na verdade, é chamado de tirocínio policial, o que ele aprendeu treinando. Então, ele olha a placa, ele sabe de qual estado é que é essa placa. Ele olha o tipo do veículo, ele sabe que esse tipo de veículo é treinado para tal ilícito. Então, e baseado também no que nós temos sistemas de câmeras que verificam na fronteira veículos que nós podemos agendar e o sistema nos manda a informação quando esse veículo passa em um ponto específico e a gente aguarda em outro. Então, baseado em toda essa estrutura que nós conseguimos ter sucesso nas apreensões nos estados de fronteira, principalmente no Mato Grosso do Sul, que é o estado que, digamos assim, ele exportou esse tipo de conhecimento para o resto do país, chamado nas operações temáticas de enfrentamento ao narcotráfico e fiscalização minuciosa. O estado do Mato Grosso do Sul ele é especialista em técnica de entrevista, eles são muito bons em entrevistar, para ver os movimentos corporais,
fiscalização minuciosa, que é onde ele consegue saber em cada ponto do veículo onde ele pode esconder droga. Inclusive, quando é lançado carro novo, eles vão à concessionária para ver onde é que tem pontos diferentes que podem esconder droga. E na parte de identificação veicular, que é na parte onde ele descobre os agregados do veículo, se ele é ou não roubado ou furtado. Então, esse pessoal, o Mato Grosso do Sul, ele exportou para o resto do país. A maioria dos nossos instrutores nessas técnicas, eles são do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, um policial nosso... Desenvolveram um know-how específico. Na fronteira, eles são os melhores do Brasil. Tanto que eles são o primeiro lugar em apreensão em drogas do Brasil, que é o estado do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é uma porta de entrada. Então, tudo que nós raciocinamos hoje é eixo de riquezas. São Paulo é o nosso principal ponto de riqueza. Rio de Janeiro. Então, a droga, ela transita. Ela vai para esse bolsão de riqueza para ser vendida. Então, como é cidade de passagem, então os policiais desenvolveram essas técnicas, carros diferentes, entrevista. Então, quando se para um veículo que tem aquelas características, nós conversamos com o motorista. Aí tem uma série de técnicas que movimenta, quando ele movimenta o olho, tique, uma série de situações que nós fazemos, verificamos que ele está mentindo. Com mentiras, nós vamos aos sistemas e verificamos o veículo, passagem de veículo, verificamos se ele teve passagem, que muitas vezes temos falhas que nossos sistemas ficam inoperantes durante tempo, mas isso é problema estrutural do próprio país. E com todo esse know-how é que a gente consegue montar toda a estrutura de fiscalização e termos sucesso. Senador, está em discussão aqui no Congresso Nacional uma nova lei envolvendo as drogas dentro do novo Código Penal. O Código Penal que se quer elaborar, que está em elaboração e discussão aqui no Congresso Nacional. Por outro lado, alguns países da América do Sul, do Mercosul, inclusive o Uruguai, têm tomado uma atitude mais tolerante com relação à maconha, por exemplo. Qual o seu pensamento a respeito? O senhor não acha que pode haver um determinado afrouxamento, uma certa tolerância nesse combate? Isso não pode dar uma certa abertura para isso? Nessa audiência de ontem, houve uma abordagem nesse sentido, partindo do senador Eduardo Suplicy, mostrando a legislação atual do Uruguai e dizendo que ela tinha um sentido educativo. E houve uma resposta de um dos depoentes contestando essa observação. De que não se deve ter absolutamente tolerância com o uso de narcos, porque ela, em vez de educar, ela estimula, deseduca as pessoas. É um assunto absolutamente polêmico, que vai exigir um debate muito grande aqui no Senado da República, se alguém desejar propor uma medida dessa. Eu, pessoalmente, jamais votaria a favor de uma medida de liberação do uso de entorpecentes no nosso país. Isso aí é como um câncer, que é difícil de ser combatido. Minha posição com relação a isso é absolutamente radical. Radical porque eu desejo que a sociedade do meu país seja uma sociedade sadia, saudável e que tenha o direito à vida. Eu queria saber também o seu pensamento, inspetor, a esse respeito, mas reforçaria a pergunta da seguinte maneira. Caso houvesse uma mudança na legislação, o policial, evidentemente, teria que se adaptar à nova lei. O policial, ele apenas reprime, que é a sua função básica, ou ele também é capaz de orientar? Quando ele vê, por exemplo, um jovem na fronteira, aquele que nitidamente no interrogatório é digamos assim, a mula, aquele que está sendo usado como um atravessador. Muitas vezes o menor de idade. Eu vou dividir em duas situações, né? A primeira pergunta que o senhor fez para o senador e depois a pergunta que foi feita. Em relação
A abertura do consumo de drogas para meios medicinais ou outros meios, essa experiência é nova nesses países de origem. É o único país da América do Sul que eu conheço hoje, é o Uruguai, que tem isso. Nós não temos educação suficiente para isso e sabemos que é a primeira droga que leva você a mais forte. Se você usa maconha, amanhã é cocaína, amanhã é o crack, seria a porta de entrada. Na minha concepção, é um risco fazer uma abertura desse nível para a nossa sociedade jovem, não tem a cultura necessária ou o conhecimento necessário. Mesmo que tenha amplos debates para que haja ou não a liberação, eu seria radicalmente contra a abertura ou liberação da droga, porque considero uma porta de entrada para drogas mais poderosas, para a venda de armas. Mas a situação do policial, eu enquanto servidor do Estado e protetor do Estado, nós teríamos que nos adaptar indiscutivelmente. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia cidadã, onde se para é bom dia, boa tarde, para onde o senhor vai. Então nós temos essa padronização em todo o país. Se nós passarmos que deve atuar dessa forma, vai ser feito em todo o país. Qual é a dificuldade? Os órgãos policiais, de uma forma geral, eles não estão preparados. A gente não consegue nem controlar a droga que entra no país. A gente não consegue controlar nem a droga que sai do país, nem a droga que passa por dentro do país. Então, para nós controlarmos o usuário, nós teríamos que ter um banco de dados para que o próprio Estado cadastrasse ele como usuário, para eu consultar o meu usuário. Porque é muito difícil eu pegar um usuário não cadastrado, ele está com 10 quilos de maconha, a exemplo, uma legislação pode dizer 10 gramas. Não, é pelo meu uso. Desculpe que o nosso tempo está esgotando, a segunda parte da pergunta que é, quando o senhor está diante de um jovem, um menino, uma moça, muito jovem, que nitidamente está sendo explorada e utilizada para atravessar droga, qual é a sua postura? Se ela está atravessando droga, não tem de outra forma a gente não aplicar a legislação de como transportador da droga, não tem jeito. Não tem outra forma legal de nós não prendemos essa pessoa e levar a uma autoridade policial competente. A legislação não tem como fazer uma análise de forma diferente. Agora sim, o usuário sim, conforme a lei, a gente vai ter que levar ele como porte de droga para uso, né? Que hoje é o TCO. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, senador. Prazer foi nosso. Obrigado pelo convite também, obrigado, senador. Cidadania conversou com o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, e com o inspetor Moisés Dionísio da Silva, chefe da Divisão de Combate ao Crime da Polícia Rodoviária Federal. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.